Olá, amigos do sistema elétrico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sincronismo, essa importante função do controle rua que vem solucionando aí problemas na distribuição de energia. Então já deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Então vamos lá? Para entender a função de sincronismo, primeiro eu tenho que montar um cenário e fazer uma analogia para a gente poder trabalhar com essa função. Vamos supor que a gente tem um banco com fechamento em estrela aterrado. Com o meu sistema equilibrado, a corrente que vai passar no meu neutro é igual a zero. Porém, se eu tenho um desequilíbrio no meu sistema de distribuição, eu tenho uma corrente circulante aí no meu neutro. E quanto maior for o desequilíbrio no meu sistema, maior será a corrente circulando no meu neutro. Isso gera um transtorno no meu sistema de distribuição, fazendo com que os meus religadores atuem, abrindo o meu circuito. E quando eu tenho ainda um caso de roubo ou furto, né, no meu cabo de neutro, eu vou ter aí um problema ainda maior, que eu vou perder a minha referência na medição do meu controle. Então eu não vou ter aí um sistema com o controle fazendo a medição. E como que a gente soluciona esses casos? A gente vai usar a função de sincronismo. Então venha comigo para a gente entender como que vai ser feito essa função. Bom, tem três aspectos importantes que a gente tem que entender quando a gente fala em um sistema desequilibrado com relação ao neutro, tá? Primeiro aspecto é com relação à minha corrente de neutro. Se eu tenho um sistema equilibrado, o somatório, tá? O somatório da corrente que vai circular no meu neutro é igual a zero. Porém, em um sistema desequilibrado, quanto maior for o desequilíbrio, tá, entre as fases no meu circuito, maior vai ser a corrente que vai circular no meu neutro. O que vai fazer com que atue nesse sistema um equipamento chamado religador. Ele vai abrir o circuito, fazendo com que a minha tensão seja interrompida nessa parte por conta desse monitoramento da corrente de neutro, ok? O segundo aspecto muito importante que a gente tem que abordar nesse tema é com relação ao roubo, né, ao furto de neutro. Se eu tenho um furto no meu condutor de neutro, eu vou perder a referência, tá, do meu sistema. Eu não tenho mais a referência de ponto de neutro e fase. Qual que seria a solução para que o meu sistema continue operando, mesmo quando eu não tenho essa referência de neutro? A gente teria que fazer aí o ponto médio, tá, do meu triângulo. Se eu faço o ponto de média do meu triângulo, observe que quando a gente faz o ponto de média desse triângulo, eu consigo novamente estabelecer o meu neutro, tá? Então a solução encontrada quando eu tenho esse furto de neutro é encontrar o ponto médio das tensões. Eu vou referenciar novamente o meu circuito ao meu ponto de neutro. Outro aspecto, né, o terceiro aspecto que a gente tem que abordar com relação ao meu sistema desequilibrado e ao meu neutro é com relação ao meu aterramento, né? Então eu tenho ao longo do meu sistema um cabo, né, meu condutor de neutro. E a gente sabe que quando eu tenho, vou colocar aqui um banco de reguladores, tá? E eu vou colocar aqui outro banco de reguladores.
e aqui está o meu condutor de neutro. Quanto maior for o comprimento desse condutor, eu vou ter resistência diferente nesses dois pontos, tá? Então a gente sabe que a resistência ela tem essa ligação direta com o comprimento e a largura. Então quanto maior for o comprimento do meu cabo, maior é a resistência do meu circuito, né? Então para garantir que a resistência, né, desse ponto seja a mais próxima possível desse outro ponto, eu tenho que garantir que o sistema esteja bem aterrado, tá? Então, se eu aterro essa parte do meu circuito, eu estou garantindo essa mesma referência entre esses dois pontos. Agora, o que acontece é quando o meu aterramento não foi feito de forma correta. Quando ele não é feito de forma correta, eu vou ter aí uma resistência elevada nesse ponto de aterramento, tá? Então, como o sistema é desequilibrado, eu vou ter uma corrente circulando aqui. Se eu tenho uma resistência elevada nesse ponto de aterramento, eu vou ter uma corrente circulando aqui, tá? Enquanto maior o desequilíbrio do meu sistema, maior vai ser a corrente circulando pelo meu terra. E se eu tenho corrente circulando no meu ponto de aterramento, eu vou ter uma diferença de potencial. Vai fazer com que a relação entre a tensão medida nesse ponto, tá, e a tensão de fase seja diferente da tensão de neutro para o ponto de fase. O que vai acontecer é que o meu ponto de referência de neutro, ele vai se deslocar. Vamos supor que ele seja agora deslocado para esse ponto, né? E que, devido ao mau aterramento, eu vou ter uma relação de fase agora diferente para esse ponto. Agora eu tenho a relação de fase da seguinte forma. A fase para neutro nesse ponto vai ser referenciado dessa forma. E eu vou ter uma outra relação de fase para esse ponto aqui. E também uma outra relação de fase. Bom, agora a gente pode observar que devido ao mau aterramento, eu tenho uma relação de tensão diferente do que realmente, né, o meu ponto de neutro está demonstrando. Para fazer a correção da resistência, né, a correção desse ponto deslocado de aterramento, o que eu posso fazer? É usar novamente a média, o ponto médio desse triângulo, voltando a fazer a referência num ponto de neutro real do meu sistema. Então a gente utiliza aí o ponto médio desse triângulo para voltar a referência ao meu neutro real. Entendido? Aí você deve estar se perguntando, então para me solucionar esse problema, basta eu fazer o fechamento do meu banco em delta. Logo eu não vou ter o meu cabo de neutro e não vou ter mais o problema de corrente aumentada, o aumento da corrente no meu neutro, muito menos eu perco a referência quando há furto de neutro. Será que isso realmente é a solução? Então vamos entender. Agora vamos entender quando eu tenho aí um sistema com fechamento em delta, tá? Então eu tenho aqui o meu delta fechado, tá? As minhas sequências de fase VAB, VBC e VCA. E eu tenho aqui, vamos colocar uma condição extrema, tá? Para a gente poder entender. Vamos supor que o regulador que esteja inserida em uma das fases, ele vai ter aí a sua regulação, tá? O seu ganho máximo, que é 10%. Então vamos colocar aqui esses 10%, tá? Vou colocar o ganho máximo aqui de 10%. Vamos supor que seja esse o ganho máximo aqui, tá? O que vai acontecer? Quando eu tenho um ganho máximo aqui, e ele está ligado em fase,
eu vou ter o fechamento para esta fase aqui, para outra fase, tá? Vamos colocar aqui. Aqui. Ok. Bom, agora como que fica, tá, a relação entre fase e neutro nessa sequência, tá? Com essa característica. Vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui. Pronto. Nesse caso aqui, a relação entre fase e neutro ficaria dessa forma aqui. Ó. Observa que para esta fase eu teria uma relação dessa forma, tá? Aí observe que esta fase aqui estaria adequada, tá? Estaria a relação entre fase e neutro, ok, essa aqui também, mas esta aqui, ó, olha, observa bem, que essa fase aqui, ó, ela vai ter um ganho, tá, considerável. Então, quando eu deixo o meu sistema, mesmo que esteja com fechamento em delta, se ele estiver desequilibrado, e como o meu regulador ele tem um compromisso de regular a relação fase-fase, ele não vai ter esse compromisso com fase neutro. A minha tensão entre fase e neutro nessa fase aqui, ó, vai estar uma tensão desequilibrada para os meus ramais, para os meus clientes que estejam ligados entre fase e neutro. Então, por isso que o fechamento em delta, ele não soluciona o meu sistema como um todo. Ele pode solucionar o meu sistema quando eu tenho referência entre fase e fase. Mas com relação à fase neutro, eu não soluciono o meu problema, tá bom? Agora que a gente sabe qual que é o malefício de ter um sistema desequilibrado, a gente vai entender melhor qual que é essa função de sincronismo, que na verdade é um limitador desse desequilíbrio. Quanto maior for esse desequilíbrio entre as fases, maior será a consequência desse desequilíbrio, né? Então, o controle rua ele tem essa função de sincronizar, estabelecer um limite entre essas fases. Consequentemente, eu vou ter aí um ajuste, né, uma melhora no meu sistema. E no próximo vídeo, a gente vai entender como fazer essa parametrização utilizando o software Setup. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!